Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para responder a seguinte questão. Afinal de contas, o evangelho é simples ou não? Fica com a gente e você vai descobrir. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículos 1, 2 e 3, nos diz o seguinte: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança, pegou ela no colo e em seguida disse: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Quando a gente olha a perspectiva do livro de Mateus, a gente precisa entender uma coisa. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, ele foi direcionado para os judeus. E em um determinado momento que Jesus estava tentando dizer o seguinte: as leis de vocês, a religiosidade de vocês, a cultura de vocês ou o tipo de abordagem que vocês fazem, direcionados para a religião, em nada tem a ver comigo. O que vocês precisam de fato é entender que vocês precisam ter a pureza do coração de uma criança para que vocês entendam o meu reino e só assim possam entender o meu evangelho. O evangelho tem a ver com boas e más notícias. Você quer saber quais são as más notícias? A má notícia é que um dia nós caímos em pecado. A má notícia é que um dia a gente estragou a nossa conexão com Deus e essa conexão foi interrompida. A boa notícia então é que existe alguém que vem para resolver esse problema. E esse alguém vem para pagar todas as nossas dívidas e os nossos pecados de uma vez por todas. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O peso do pecado já não está sobre nós. O que Jesus Cristo está nos dizendo é que se nós olharmos o reino, se nós considerarmos quem ele é a partir da perspectiva de uma criança, nós não vamos nos perder. E aí você pode me perguntar assim: beleza, Clebão, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, o que a palavra diz é que nós precisamos entender que Jesus, ele agora nos dá esse Espírito Santo que nos torna filhos. Ele paga todas as nossas dívidas e a partir disso nós estamos na condição de filhos de Deus, não mais de criaturas, mas de filhos. E a partir do momento que eu me torno filho, eu passo a ter a condição de perdoado eternamente. Imagine que você é um pai e o seu filho coloca o prato em cima da mesa e começa a mexer com esse prato e bagunçar com esse prato, e você pede para ele: não faça isso, não derrame a comida. E aí você já pensou se ele derrama essa comida e a partir daquilo você chega para ele e diz assim: sai daqui, você não é mais meu filho, vai morar na rua? Cara, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você é pai. Entenda que o evangelho tem a ver com Cristo e não com a gente. A salvação tem a ver com Ele e não conosco. Não são as nossas boas obras, os nossos bons atos. E eu não quero falar aqui sobre boas obras e sobre salvação, sobre nada. A única coisa que eu quero te dizer é que Deus não te joga fora. Deus não vai lançar você fora ou vai te colocar na condição de nunca mais você vai ser meu filho caso você peque. Entenda que uma vida que está salva produz um caminho de santidade, e a partir desse caminho de santidade e a partir de um relacionamento com Cristo, a gente entra num fluxo que a gente vai querer Ele cada vez mais. A graça não é para te fazer pecar. Eu não estou falando de graça barata, eu estou falando de evangelho. Eu estou falando de um evangelho simples que faz com que você esteja na condição de filhos. E na condição de filhos, Deus jamais vai te jogar fora. O que você precisa para saber se o evangelho é simples ou não é começar a olhar ele a partir da perspectiva de uma criança. A criança tem a segurança que o pai dele nunca vai jogar ele fora. No máximo vai fazer com que ele passe por processos ou seja educado, disciplinado, mas jamais, em hipótese alguma, jogar fora. O que eu quero dizer para você é que independente do que você ouviu até hoje a respeito de evangelho, saiba que o evangelho é simples e que você precisa vê-lo a partir dos olhos de alguém que olha com um olhar puro. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e saiba, você é um filho amado do Senhor e Ele jamais, jamais, jamais vai te desprezar. E sente o drama. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar.
Divulga pros seus amigos no WhatsApp e ajuda a gente a espalhar a palavra. É nóis!